A produção de pequenos frutos como morango, framboesa e mirtilo possuem um ótimo valor agregado. Esses frutos típicos de regiões frias já podem ser cultivados em lugares quentes. E nós vamos te mostrar todos os detalhes agora. Vamos lá? Com uma média anual de 16 toneladas, dentre as frutas vermelhas, o carro-chefe da chácara Catavento é o mirtilo. Nós somos pioneiros, no cultivo de mirtilo para clima quente aqui no Brasil. Nós importamos essas variedades da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, há 12 anos atrás. Antes de nós, o mirtilo no Brasil só era produzido em lugares frios. Então essas variedades nós adaptamos elas nesses 12 anos e selecionamos as melhores também para a produção de mudas. E com relação à escolha, por que vocês pensaram em produzir mirtilo, essa novidade? Foi um desafio, né? Foi um desafio. Eu morei no Chile há alguns anos, fui consultor do governo chileno e lá eu conheci o arándano, como é chamado no Chile. O mirtilo em espanhol é arándano. Trabalhei com arándano lá, com mirtilo lá, e aqui a gente resolveu inovar. Resolveu procurar alguma coisa diferente que ainda não tinha no Brasil. O primeiro passo foi a escolha do solo ideal? Sim, Juana, a gente veio estudando todas as técnicas ao longo desses anos. Nós não usamos solo, nós produzimos em substrato. No nosso caso, nós usamos a casca de pinos. O mirtilo ele é uma planta muito rústica, pouca ocorrência de pragas e doenças, mas o ponto fraco é a raiz. É uma raiz fina, sem pelos absorventes, não tem uma raiz pivotante. Em outras palavras, é uma raiz que não sabe lidar com falta ou excesso de água. Então é importante um substrato meio para a raiz bem drenável, para evitar o excesso de água, o encharcamento mata ela, e a falta de água também, então é necessária a irrigação também. E nesse espaço aqui, qual a quantidade de mudas que vocês têm? Nós trabalhamos, aqui nós temos 1,5 hectares, 1 hectare de mirtilo e meio hectare de outras frutas vermelhas. E num hectare de mirtilo nós trabalhamos com quase 8.000 plantas. Além de sua rusticidade, o mirtilo se destaca por integrar diferentes iguarias culinárias. Nós vendemos a fruta fresca, 99% é fruta fresca. Um pouquinho nós usamos para processar, geleia, sucos, fazemos mirtilo desidratado, cerveja, e trabalhamos com produção de muda já há alguns anos. Nós somos mantenedores de 4 variedades aqui no Brasil. Somos registrados no Renasem, no Ministério da Agricultura, e fornecemos mudas para os agricultores. Após 12 anos de existência, o pomar da propriedade segue produtivo, exigindo apenas podas estratégicas. O mirtilo de clima frio, o gatilho, o estímulo para a produção é o frio. Então as variedades elas são classificadas em horas frio, Então é importante medir na região quantas horas frio acumulou-se no inverno. Uma hora frio é uma hora abaixo de 7,2 graus. Essas variedades de clima quente, o gatilho, o estímulo para a produção é a poda. Então a poda se torna uma ferramenta fundamental. Nós podemos trabalhar com podas seletivas, que é o sempre verde, o evergreen. Então um ramo podado, um cacho colhido nós podamos. Então a gente passa a cada 2 meses, 45 dias no pomar, fazendo essa poda seletiva. E você tem todos os estágios fenológicos ao mesmo tempo na planta. Você tem ramo velho, ramo jovem, flor, fruto verde, fruto maduro, tudo ao mesmo tempo na mesma planta. Ou o outro sistema é da poda radical. Então você poda radical, vem uma brotação jovem, todas com a mesma idade, e vão produzir em um momento, ao mesmo tempo. Depende do mercado. A colheita feita semanalmente é uma técnica para garantir maior lucratividade e marcar presença no mercado. Entre poda e colheita são 8 meses, mais ou menos. Entre poda e flor dá 6 meses e flor aberta a colheita mais 2 meses. É bom, é uma estratégia, Juana, importante para o pequeno e médio produtor, porque você otimiza a sua mão de obra. O principal custo de produção é a mão de obra de colheita. Então, se você colhe o ano todo, você tem uma equipe treinada e o rendimento dessa equipe é melhor do que se você precisa absorver uma mão de obra pontual para colher em determinado momento.
Outra questão é otimizar a logística. Você não precisa de uma câmara fria grande para colher uma determinada época do ano e o resto do ano essa câmara fria está subutilizada. Então, se você colhe o ano todo, você pode ter uma câmara fria menor, que ela está sendo utilizada o tempo todo. Além disso, você não desaparece do mercado. Você sempre tem fruta fresca o ano todo. Isso é importante. Enquanto o mirtilo se mostra mais resistente, o manejo da framboesa exige maiores cuidados devido à sua delicadeza. É importante estar no ambiente protegido, né? A framboesa, diferente do mirtilo, ela é muito sensível. Então, se chove, a umidade traz fungos. Então, nós mantemos um ambiente mais seco. Irrigação por gotejamento no pé da planta. Então, toda a parte aérea está sempre sequinha e isso ajuda bem. Aí, no caso, vocês também plantam em vasos para poder ter um controle melhor da planta. Juana, também um ambiente mais higiênico, né? Mais saudável, não tem doença de solo, a gente tem mais controle da umidade para evitar excesso de água e a nutrição também a gente tem um pouco mais de controle. E qual que é a média de colheita que vocês têm? Nós colhemos por volta de uns 5 quilos por planta, por temporada. E dá o ano todo? Tem uma época específica? Nós colhemos o ano todo. Conseguimos colher o ano todo, são variedades remontantes, as variedades não remontantes não produzem aqui no clima quente. Tem que ser variedades remontantes, são aquelas variedades que não precisam passar pelo processo de invernalização e elas produzem no ramo do ano. Então, senhor Luiz, depois de todo o cultivo, de todo o cuidado com a framboesa, chegou a hora de colher, né? Como que a gente sabe qual fruto colher e como que é feita a colheita? Bom, a framboesa é uma fruta muito perecível. Se comparado com o mirtilo dura um mês, a framboesa não dura uma semana. Então nós colhemos ela um pouquinho mais verde, né? E ela já tem que ir para refrigeração direto. Dá pra gente colher aqui agora? Sim, claro. Então nós seguramos com uma mão o cachinho e com a outra nós damos uma leve girada. Ah, é bem delicado. É bem delicada, né? Nós seguramos aqui com uma mão e com a outra nós giramos com suavidade. E tem essa daqui, por exemplo, vermelhinha, né? essa daqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, nós não colhemos esse fim de semana, então essa daqui já passou do ponto, ela já vai ser congelada. Com variedades de dias curtos e de dias neutros, os morangos são apreciados entre clientes e visitantes da propriedade. Seu Luiz, a gente está vendo aqui morango em vasos, né? Conta pra gente um pouquinho aí dessa ideia. Então, são variedades de alta performance, né? São plantas importadas, né? Mudinhas importadas, muito saborosas, mas sensíveis. Então a gente produz elas em substrato e suspensas. E o grande segredo aqui é que elas fiquem secas e os frutos fiquem pendurados, expostos ao ar. Então eles não estragam, né? Estão sempre pendurados, ventilado, com luz, então o fruto está sempre sequinho. Aqui a gente está vendo várias etapas, né? A gente tem as flores, a gente tem o fruto um pouquinho mais verde. Qual a duração desse ciclo aí até a colheita? Bom, Ana, essas são variedades de dia curto. Do lado de lá nós temos variedade de dia neutro. Essas de dia curto, elas precisam do inverno para florescer. Então nós colhemos no inverno. São variedades muito saborosas, mas não produzem o ano todo. Depois elas só vegetam no verão para de novo produzir no inverno seguinte. Então o gatilho, o estímulo para o florescimento é o encurtamento dos dias, né? Os dias vão se tornando curtos no inverno e aí ela induz a floração. As diferentes variedades atendem à demanda do mercado e a opção de colher o ano todo fica a critério do produtor. Esse é um morango de dia neutro. A ideia aqui é colher o ano todo. E esse é um sistema que o pessoal tem usado muito, de um coxo contínuo. É um coxo de plástico com substrato e o arame entrelaça aqui nessa parte de cima. Tem os furos de drenagem, o tubo gotejador no meio e esse plástico de mulching por cima para evitar que o fruto fique em contato com o substrato molhado. Então o fruto vai estar sempre sequinho. A ideia é que novamente que o fruto fique pendurado, exposto ao ar e dessa maneira ele não estraga.
Além de produtividade e conhecimento, a Chácara Catavento também investe em entretenimento e lazer para toda a família. Conta pra gente um pouquinho de qual que é o roteiro que as pessoas têm aqui desde a chegada até a hora de ir embora. Bom, o nosso programa tem duração de 3 horas, se inicia às 9 da manhã. Nós fazemos um café da manhã com produtos daqui da região, um café da manhã bem gostoso. Depois visitamos o Meliponário, que é uma coleção de abelhinhas sem ferrão. Falamos da importância, conhecemos algumas espécies, degustamos mel. E depois nós vamos para a colheita e degustação das frutas vermelhas.